Janeiro. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos iniciar fazendo alguns pequenos ajustes aqui. Em algumas visualizações. Deixa eu só habilitar aqui o bate-papo. Ok. Então, por exemplo, aqui na vista em caixa de corte, eu quero que vocês ocultem a caixa de corte. Então, como é que faz isso? Se você clicar na caixa de corte, você vai clicar 2 vezes no HH. Então, HH, ele vai ocultar. Quando ele oculta a caixa de corte aqui, ele também oculta na prancha, porque a prancha reflete 100% aquilo que está sendo feito na vista. Então, tentem fazer isso. Ocultem a caixa de corte. O HR volta. Então, seleciona a caixa de corte e HH. Tá. Já começa fazendo isso aí, para a gente dar uma organizada. Deixa eu só pegar uma água aqui, só um momento. Ok, voltei. Beleza. Então, ocultamos a caixa de corte para ficar dessa forma na prancha, melhor apresentado. Então, eu quero iniciar aqui dando um foco
aqui no carimbo. E depois eu vou dar uma repassada em tabelas de novo. Vou dar um upgrade na parte de tabelas. Então, vamos lá. Todo mundo aqui dá um zoom em uma das pranchas aí, dá o zoom na tabela. No carimbo, né? No carimbo, na verdade. Esse carimbo, pessoal, vocês podem construir carimbos diferentes, tá? Você transformar isso em família também. Mas eu não vou abordar isso aqui, senão levaria muito tempo. Mas vamos lá. Então, essas informações aqui, a prancha 01 já veio para cá, que foi o número que você deu à prancha. O título dessa prancha é apresentação. Aqui tem desenhado por, verificado por, escala. Algumas dessas informações podem vir direto do que a gente informa ao projeto. Então, vamos buscar algumas informações aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui na aba Gerenciar, aqui em cima, nós vamos achar essa partezinha aqui, ó, informações do projeto. Então, cliquem lá. Então, vocês vão preencher isso aqui de alguma forma. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nome da organização. Vou botar o NIP. Descrição não vou colocar agora. Nome da construção. Vou botar casa. Autor, Fábio Andrade. Data da emissão do projeto. Vou botar aqui dia 25/5/2020. Status do projeto não vou colocar agora. Nome do cliente. Vou botar criar um nome aqui. Vou botar aqui Marcelo Tavares. Estou chutando isso aqui, tá, pessoal? Professor, teria como mostrar novamente como o senhor abriu essa tela aí? Aba Gerenciar. Vindo aqui para a esquerda, vai ter informações do projeto. Aqui, ó. Procura na aba Gerenciar. Endereço do projeto. Vou botar aqui um endereço qualquer. Deixa eu ver se eu consigo editar. Endereço. Insira o endereço aqui. SQN 407. Bloco I. Lote 20. Brasília. Criei um endereço qualquer aqui.
Nome do projeto. Vou botar caso de novo. Aqui, no caso, esse é o nosso projeto, nosso primeiro projeto. Então, aqui, estou deixando o projeto 01. Aí eu vou dar o OK nesse preenchimento e vou ver quais dessas informações ele já preencheu no carimbo. Então, algumas coisas ele trouxe para cá. Esse autor, deixa eu ver se ele tem aqui para preencher. Então, algumas informações que não são preenchidas diretamente pelas informações do projeto, você pode acessar por aqui, pelas propriedades do carimbo. Então, nesse caso, eu vou ter desenhadas, vou botar por Fábio Andrade. Verificado, vou também botar por Fábio Andrade. No caso aqui, quem construiu esse carimbo, ele pensou que, mesmo eu tendo em gerenciar informações do projeto, mesmo eu tendo esse autor aqui em cima, da forma que ele construiu aqui, ele vai poder, deixa eu ver na prancha 2, na prancha 2, se eu clicar aqui no carimbo, algumas informações são gerais, vindas das informações do projeto, e outras informações ele preferiu ser atribuídas por prancha. Então, na prancha 2, por exemplo, eu posso atribuir um outro autor, no caso é um outro desenhista, né? E um outro verificador. Nesse caso aqui, eu vou preencher tudo com meu nome. Mas de uma situação, de um projeto que ele é tem muitas pranchas e muitas peculiaridades que você pode dividir o trabalho, você pode ter grupos de pranchas desenhadas por pessoas diferentes e verificadas por pessoas diferentes. No caso aqui, que é um projeto simples, um projeto menor, e depois vocês podem pesquisar como criar ou editar carimbos. Provavelmente, se você clicar 2 vezes nesse carimbo, ele já vai permitir a edição. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vou botar aqui desenhado por Fábio, verificado por Fábio.
Aqui no caso não vai ter revisão. No caso ele criou uma propriedade aqui de revisão na folha. Ok. Eu quero ir lá agora na... Deixa eu ver se a vista explodida já. Não vou precisar fazer mais nada por enquanto. Eu quero ir lá no térreo. Eu quero que vocês coloquem pelo menos 2 cotas aí no térreo. Eu vou botar 3. Deixei essa aqui. Então, em anotar, a gente tem as opções de cotas. Aqui tem um detalhe, ó. A cota, normalmente, ela inicia com a referência em que as paredes foram criadas. Então, provavelmente essa parede ela foi criada com a linha de referência no eixo da parede. Então, quando eu passo a cota, a tendência inicial da cota é pegar essa linha como início da medida. Se eu quiser alterar, eu vou clicar no Tab. Deixa eu ver aqui. Ele não está alterando. Ele está alterando para algum lugar. Deixa eu ver para onde foi. Aqui pega do meio. Aqui pegou da face do bloco. Vou dar um ESC aqui só fazer um teste. Eu já fiz essa cota aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar a referência dela. Deixa eu tentar criar ela de novo aqui. Aqui deu certo. Então, por exemplo, eu peguei essa linha, passei aqui para fazer uma cota na vertical. Como eu não quero pegar o eixo da parede, eu cliquei uma vez no Tab e cliquei no mouse. Então ele pegou como referência a face externa da parede. Então é um trabalhozinho que a gente vai acabar tendo.
Então, eu vou querer pegar a outra parede aqui de cima. Como eu não quero pegar o eixo da parede, eu vou dar um Tab e clicar com o mouse. Então, eu consegui fazer a cota pela face externa da parede. Vou ajustar a de cima também. Vou apagar, porque ela está pegando pelo eixo. Vou habilitar a cota. Vou ficar próximo da parede. Mostrou o eixo, dou um clique no Tab, dou um clique no mouse. Agora ela pegou a face. Aqui também, Tab, face. Professor, repete, por favor. Deixa eu só fixar aqui essa cota. Professor, Oi, diga. ali em cima também tem linhas centrais, igual tem na parede, para poder mudar de dentro a parte central da parede para A opção aqui em cima, né? externo. É Isso. verdade. Então, já vamos alterar aqui, ó, face das paredes, é verdade. Pronto. Vou trabalhar com essas 3 cotas aí. Vou no primeiro pavimento. Aqui é mais simples. Vou botar 2 cotas. Fica mais fácil aqui mesmo. Face das paredes. Eu nem estava olhando para aquelas opções. Pronto, à medida que nós vamos complementando as plantas aqui, nossas pranchas devem ser automaticamente atualizadas. Então, no caso aqui, ó, primeiro pavimento, já com as cotas, e o térreo já com as cotas. Era isso que eu queria. Ok. Depois das cotas, eu quero ir lá no terreno e ver se eu consigo botar umas 2 árvores, só para elas aparecerem nas imagens. Então, eu vou lá em arquitetura, componentes, e vou procurar opções de árvores. Não, não é componente, não. Componentes do terreno. Então, massa e terreno, componentes do terreno. Então, eu vou botar coisas pequenas. Aqui é só para quando a gente renderizar uma imagem,
para ela aparecer. Vou botar mais uma. Aqui. Se atrapalhar, depois eu tiro, mas vou deixar a princípio assim. E vou ver como é que está aqui no 3D. Então, beleza. Quando eu for tentar fazer um render, vou fazer uma prévia aqui só para mostrar para vocês. Então, vai ter esse aspecto assim mais realista, ó. Dá para fazer uma graça. Vou voltar aqui para cores consistentes, que daqui a pouco a gente vai, mais para o finalzinho, tentar fazer esse render. Ok, então 3 árvores aí, eu quero ver como é que ficaram nas pranchas, para também não atrapalhar muito as minhas pranchas, né? Ó, já está aparecendo árvore aqui, aqui. Ok. Faz uma gracinha aí, né? Beleza. Tá, então nós ajustamos a caixa de corte, fizemos umas cotas, colocamos umas árvores, ajustamos as informações do carimbo. Antes de ir para a tabela, eu quero tentar dar uma complementada aqui na apresentação. Deixa eu pensar. Eu vou duplicar esse meu 3D aqui. Nesse 3D novo, eu vou tentar habilitar o caminho do sol. Vou ver se eu consigo. Vou botar aqui. Vou botar vista com sol. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, configurar caminho do sol ativado. Use a localização, continuar com as informações atuais. Dia único. Estudo solar de um dia. Eu fiz uma simulação aqui de um único dia.
Então, vocês podem mexer nessas configurações aí para habilitar esse caminho do sol. E tem a parte de sombras. Então ativei a sombra também para ele mostrar aqui como a sombra vai se comportar com o sol nessa posição. Então, se eu quiser alterar essa sombra, eu vou ter que fazer uma configuração do sol aqui. Então, eu tenho opções aqui de estudos. Eu tenho a referência de dia e hora. Deixa eu fazer um teste aqui. Então, habilitando o visualizador do estudo do Sol, você pode andar aqui no período que você configurou e ver como o Sol vai influenciar nas questões de sombra e insolação dos ambientes. Eu vou tentar escolher aqui uma posição. Digamos que eu queira apresentar esse estudo com essas características, eu quero colocar na prancha de apresentação. Eu vou na prancha de apresentação, pego minha vista aqui com o sol. Posso colocar aqui, posso diminuir a escala dele. Professor, como é que ativa essa sombra? Tem um ícone aqui embaixo que fala de sombra. É bem aqui do lado. Passa aí o mouse em cada um deles que você vai achar. Acho que eu vou mudar a escala dessa caixa de corte. Vou botar um para 75. Vou personalizar aqui. Esse aqui que eu achei mais bonito.
botar para 150. 150. Ok. Ficou razoável. Então, já dá uma apresentação mais consistente, assim, da casa, com esse estudo de sol, né? Agora tem um detalhe que a gente não comentou até agora, que é a questão do norte. Perceba que essa casa ela está orientada de forma perpendicular ao norte. Vou lá para minha prancha de terreno. Então, o norte ele está orientado para cima. Mas se eu quiser, eu posso dizer para onde está o norte verdadeiro dessa casa. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui comigo, porque essa é uma informação simples, mas às vezes é difícil de achar. Então, para influenciar aqui, ó, digamos que eu preciso posicionar corretamente essa casa em relação ao norte verdadeiro. Eu vou lá no meu terreno, eu vou na lâmpada para habilitar os itens que estão ocultos. E aí ele vai me mostrar essa simbologia aqui, ó, que são as referências geográficas da casa e do terreno. Então, quando eu clico nessa simbologia, eu tenho a opção do ângulo para norte verdadeiro, 0 graus. Se eu clicar nesse 0 graus, ele abre a caixinha de adição. Então, digamos que meu norte verdadeiro dessa casa, a casa está em relação ao norte verdadeiro 30 graus, Inter. Então, tá aqui. Se eu quiser, eu clico de novo e posso editar. Vou ocultar novamente. Então, essa planta, ela está mostrando o norte. Deixa eu ver aqui. Orientação, norte do projeto. Então, como toda referência para cima a gente define como norte, é o nosso norte de projeto. Mas como eu já defini o norte verdadeiro, se eu quiser, eu posso optar que a orientação desta planta vai ser o norte verdadeiro. Então, ela rotacionou 30 graus em relação ao norte verdadeiro. Se eu quiser que essa planta permaneça dessa forma, como eu já a utilizei na prancha em algum lugar, aqui é plantas baixas, ela vai ter essa rotação. Mas eu não quero que ela fique dessa forma. Eu quero que ela permaneça com o norte de projeto. Aí eu vou lá e escolho o norte de projeto. E aí, na planta baixa, ela volta ao normal.
Mas lá na vista do Sol, na vista com Sol, eu tenho ela rotacionada corretamente 30 graus em relação ao norte. Então, eu consigo fazer um estudo real de como o Sol vai incidir sobre a edificação ao longo do ano. E em situações reais, eu posso também dizer a posição eu não vou mexer com isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Na aba gerenciar, eu tenho a localização do projeto. Então, eu posso vir aqui e atribuir a localização real do projeto. Aí eu posiciono no globo exatamente onde a casa está posicionada, ajusto ela em relação ao norte verdadeiro, e aí eu consigo fazer um estudo perfeito de insolação da edificação. Então, isso é uma informação muito importante, caso você vá fazer um projeto real para um cliente e você queira até utilizar essa ferramenta para posicionar os quartos, posicionar a área de serviço, posicionar a cozinha. Você pode utilizar isso aqui não como modo de apresentação apenas, mas você pode utilizar como uma ferramenta de projeto. Até para avaliar uma edificação existente que o cliente se queixa de que o quarto dele é muito quente à noite. E aí você pode fazer um estudo de insolação com essa ferramenta, você modela a casa do cara, do cliente, e você vai te falar, ó, a sua residência, o seu quarto especificamente, ele pega um sol poente aqui de tal horas a tal horas, ao longo do ano, ela tem essa variação. Então, por exemplo, aqui na configuração do sol, se você colocar, por exemplo, a questão do solstício de verão, ele tem uma posição. Se você configurar o solstício de inverno, o Sol já muda de posição. Então, ao longo do ano, isso tem uma variação importante. Ó. Aqui tem outra opção. E aqui tem outra opção. Então, tudo isso são variações que você vai ter da incidência do Sol ao longo do ano. Eu vou deixar na minha opção inicial lá. Mas isso aqui é uma ferramenta que, se você explorar, vocês vão poder utilizar de forma efetiva nos projetos de vocês. Então, conseguimos dar esse upgrade aí na nossa apresentação, com estudo, né, de insolação. Beleza. Vista 1, vista 2, vista 3. Os cortes. Ok. Eu quero agora criar a nossa prancha de tabelas. Então, eu vou aqui em folhas, clico com o botão direito, nova folha. Vou pegar tamanho A1. Já posso dizer aqui para ela, né, no carimbo, que o autor é o Fábio, o verificador também é o Fábio.
Aí já fica pronto. O que que eu vou colocar aqui nessa prancha? Tabela de janelas. Tabela de paredes. Aqui, tabela de portas. Tabela de luminárias. Janelas, portas, luminárias, paredes. Essa parte de paredes aqui, a gente vai fazer um upgrade nela. Deixa eu dar uma melhorada nessa tabela aqui de pisos. Deixa eu ampliar um pouco aqui esses comentários. Aqui, porque... Deixa eu ampliar essa parte aqui de família e tipo também. Um pouquinho mais, dá uma esticada aqui. Ela não está mudando aqui. Deixa eu ver por quê. Agora foi. Tá, então, isso aqui você vou renomear para tabelas. Então, se eu vou colocar só tabelas, talvez não precise ser uma prancha A1. Então, pode ser aqui, posso testar a A2 também. Esse comprimento aqui, vou ter que aumentar a largura dessa tabela, dessa coluna. Então, na minha tabela de portas, tabela de paredes, quer dizer. Vou fechar
Vou fechar a tabela de pisos e vou abrir a de paredes. Aqui em comprimento, botar mais larga. Mais um pouco. Ok. Restrição de base. Deixa eu aumentar um pouquinho também. Largura, comprimento e área. Perfeito. Então, para efeito de apresentação, seria isso. Mas, no caso, eu quero desenvolver um quantitativo de materiais. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ver se a gente consegue dar uma melhorada na tabela. Na verdade, é um outro tipo de tabela. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou fechar essa tabela aqui. Eu queria que vocês me acompanhassem. Então, eu quero gerar uma tabela específica para materiais. A tabela de paredes é como se fosse tabela de instâncias ou de elementos. Mas se eu quiser identificar as partes desse elemento, eu tenho que gerar um outro tipo de tabela. Então, vamos explorar isso agora. Então, vamos lá, em vista, tabelas. A gente sempre trabalhou com essa primeira tabela aqui. Agora eu quero que a gente avance para esse levantamento de material. Em levantamento de material, vamos escolher a parede, aqui ó, opção de parede. Não necessariamente eu preciso colocar essa nova tabela no projeto. Eu não preciso. Eu quero que a gente gere ela para efeito de gerenciamento. Então, eu avancei aqui. Então, aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. Presta bem atenção nos itens que eu vou escolher aqui. Primeira coisa, eu vou escolher o tipo do material. Então, presta atenção aqui, que isso aqui vai ajudar vocês a gerenciar muito a parte de quantitativo de materiais. Então, o tipo. Depois que eu colocar tipo, eu vou me focar aqui ó, no item material. Então, eu vou colocar material nome, material área e material volume. Só isso. E aí eu avanço. Deixa eu dar uma organizada aqui. O curioso é que vocês vão começar a identificar alguns elementos. Por exemplo, nessa tabela, eu tenho um bloco de concreto, eu tenho pintura amarela, eu tenho pintura branca e eu tenho um reboco. Todas as minhas paredes são compostas por esses elementos que estão espalhados aqui em diversas partes do projeto. Então, eu preciso dar uma organizada nessa tabela pelo nome do material. Onde é que eu faço isso? Aqui ó, em classificar e agrupar. Vamos clicar nele. Eu vou classificar isso por nome
e vou pedir para ele me dar um resumo no final de cada item. Então, no final de cada item, no rodapé, ele vai colocar o título, a contagem e os totais. Vou aplicar. Então, aqui eu tenho já um resumo de bloco de concreto. Deixa eu pegar a barrinha aqui. Tá, eu tenho um resumo aqui de pintura amarela, um resumo de pintura branca e um resumo de reboco. Mas eu preciso visualizar agora os totais para a área e os totais para volume. Então vamos lá. Onde é que eu atribuo esses totais? Eu vou em formatação, editar, e eu quero que no item área eu tenha um cálculo dos totais. E no volume eu também tenha um cálculo dos totais. Quando eu defino isso, ele vai me falar que bloco de concreto eu tenho 14 paredes com uma área de 198,53 metros quadrados e um volume de 17,33 metros cúbicos. Ctrl mais para dar um zoom aqui, para vocês verem melhor. Então, bloco de concreto, eu tenho um resumo. Pintura amarela, então, se a gente atribuiu um material lá na configuração da parede, em que um lado eu tinha pintura amarela, ela está sendo contabilizada aqui. Então, eu tenho total de pintura amarela, 153 metros quadrados. Total de pintura branca, 237 metros quadrados. E, não menos importante, reboco, eu tenho 392, aproximadamente, metros quadrados. E também posso contabilizar o meu reboco em volume. Certamente vocês vão comprar argamassa para reboco em volume. Então, vocês vão comprar 9,63 metros cúbicos. Então, beleza. Esse tipo de tabela de materiais, levantamento de materiais, vocês podem fazer para qualquer tipo de serviço em que o componente, a parede, o piso, ou qualquer outra instância construtiva seja composta por materiais diferentes. Então, se aquela instância, se aquela modelagem de um elemento construtivo, ele é composto por diversos materiais dentro dele, esse tipo de tabela, que é vista, tabela, levantamento de material, tabela do tipo levantamento de material, vai te dar a oportunidade de fragmentar essas instâncias, separando os materiais que contém nele.
E aí a gente consegue extrair os nossos quantitativos de forma precisa. Beleza, então eu quero pelo menos que vocês façam essa tabela de levantamento de materiais. Como essa tabela ela é bem extensa, não precisa colocar ela aqui na prancha de tabelas. Deixa ela só no arquivo em Revit aqui, ó. Levantamento de materiais. Ok. Agora eu quero tentar fazer uma pequena renderização com vocês, só para ajudar na apresentação do projeto. Alguma dúvida aí sobre a tabela de levantamento de materiais e como organizar por nome, como atribuir os totais de material de área e volume? Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Dá um tempinho aí para vocês finalizarem a tabela. Professor, com Diga. licença. Aqui no material nome, em uma parte, ele está descrito como default wall, né? Parede desconhecida, né? Parece. É possível que quando você preenche, pegou a sua parede, ó, e você construiu ela, é possível que aqui, ó, você não tenha criado o reboco ou não tenha criado o bloco de concreto. Se você criou a camada, mas não atribuiu um material, fica faltando. Verifica Beleza, aí. vou conferir. Aí, qual é a dica para você achar isso? Onde ele está indicando que está com essa frase aí, você vê qual é o tipo. Ah, ele está mostrando uma falta de material na parede branco e branco. Então é simples, você vai pegar a parede, você vai lá no 3D, vai pegar uma parede que tem a relação com aquela lista e vai em editar tipo e ver como ela foi construída. É possível também na tabela, se você está com a linha dentro de um item aqui, existe essa opção aqui do lado direito superior, que é realçar no modelo. Então, ele vai te mostrar. Então, por exemplo, essa linha aqui, parede branco e branco. Se eu clicar em realçar no modelo, ele já me trouxe para a planta baixa. Está aqui, ó. Essa parede. Ou se eu quiser ver em outro local, ele tem a opção de exibir aqui em outro local, tipo uma vista 3D. Então, se eu clico nessa parede que ele me mostrou, eu vou em editar tipo, estrutura, editar e vejo se tem alguma camada dessa parede sem um material atribuído. Se não tiver nenhum material atribuído, você tem que entrar lá nos 3 pontinhos e criar um material e dar o OK. E aí ele preenche a tabela para você. Beleza, professor, obrigado. Tranquilo. É muita informação, né? Beleza, tabela criada aí, ninguém vai ficar mais desesperado fazendo o levantamento. Vamos tentar criar, então, uma vistazinha aqui trabalhada. Professor, Diga. você selecionou a parede pela tabela, foi? Sim,
quando eu estou na tabela, aqui, ó. Não, eu não selecionei, eu realcei. Por exemplo, eu quero descobrir onde é que está essa parede aqui, ó. Essa parede de 14,90 metros quadrados, eu posso vir aqui em cima do lado direito e vai ter realçar no modelo, realçar este item. Aí quando eu clico aqui, ele vai me levar para uma prancha ou para uma planta ou uma vista ou uma vista 3D que tenha a parede que eu quero. No caso aqui, ele já me trouxe para a planta baixa, onde ele está mostrando aquela parede, essa aqui. Se eu quiser ver em outra vista, eu posso avançar aqui para outra vista, ou avançar para outra, ou avançar para os cortes. E ele vai mostrando as várias vistas em que eu posso enxergar essa parede. Entendi, muito obrigado. Tá, beleza. Eu vou abrir aqui a prancha de terreno para a gente tentar fazer uma brincadeira agora. Vou no 3D primeiro para ver como eu quero enxergar essa casa. Digamos que eu quero enxergar ela mais ou menos assim. Então, cadê a ferramentazinha? Aqui na opção câmera, eu vou posicionar essa câmera aqui e dizer que eu quero enxergar a casa desta forma. Não ficou muito bom. Eu vou avançar essa vista assim. E aí eu consegui enxergar agora tudo melhor. Digamos que eu quero ver essa árvore aqui também. Eu consigo dar uma esticadinha aqui, ó. Chegou no limite dela. Opa. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Peraí, cancelar. Cancelar.
Estou dando uma navegada aqui por dentro dele. Digamos que eu queira ver isso aí. Beleza. Eu vou fazer uma pré-renderização aqui. Para a gente ver como é que ficou. Eu quero colocar uma opção de plano de fundo. Vou ver como é que ficaria o céu. Posso também tentar atribuir aquele gradiente. Gradiente ou céu. Gradiente. Deixar o gradiente. Sombras do ambiente. Deixa eu tentar só essa opção aqui. Sombras projetadas. Para essa sombra aí, acho que o ideal seria pegar o sol em outra posição. Iluminação apenas do sol. Um detalhe, tá, pessoal? Quando eu for gerar uma vista à noite, por exemplo, eu posso colocar a questão da iluminação artificial, que são das lâmpadas, das luminárias. Então, quando a gente tiver uma vista interna, por exemplo, a gente pode ver a iluminação. Vou tentar fazer um teste aqui também. Deixa eu ver só como é que tá, ver se a posição do sol pode dar uma valorizada aqui. Cadê a vista? Peraí. Vista com sol. Digamos que eu queira trabalhar com sol aqui ou aqui. Deixa eu ver se eu posso gerar outra.
Eu vou cancelar essa aqui. Tentar gerar outra foto. Ok. Vou excluir essa aqui. Vou ficar só com essa. Vou chamar de vista renderizada. Deixa eu ver mais. Configuração do sol. Sol de cima à direita, sol de cima à esquerda. Sol de cima à direita.
Vou deixar assim para ver como é que fica. Vou renderizar. Vamos ver qual é o resultado que vai dar aí. Ele está processando aqui, só para a gente ver como é que vai ficar. Tem uma opção muito boa, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que é a opção de mandar renderizar isso na nuvem da Microsoft. Ele está bem aqui embaixo, ó, renderização na cloud. Eu acho que ele ainda tem uma disponibilidade de renderização gratuita. Então, principalmente quando a gente não tem uma máquina muito potente, essa é uma opção extremamente útil para o nosso dia a dia. Tá ficando razoável essa renderização aqui, ó. Só está com 20% da renderização do nível alto. Não é nem a melhor. Vamos esperar um pouquinho aí para ver como é que vai ser o resultado. E aí depois eu vou atribuir essa vista renderizada em uma das nossas pranchas. Vou tentar ver onde é que tem espaço. Provavelmente lá na apresentação, eu tento criar um espaço lá. Tô achando que essa grama ficou muito escura. Depois eu vou tentar dar uma clareada nela.
70%. Chegando lá. Oitenta por cento. Noventa por cento. Quase lá. Ok. E aí eu vou tentar pegar isso aqui.
Acho que um espaço bom, no meu caso, né, no caso das minhas pranchas, é colocar aqui na prancha de cortes. Então, eu vou pegar aqui vista renderizada. É bem que caberia aqui também, já que ela não veio com uma qualidade tão alta. Ele já está dizendo que está na folha 2. Eu cancelo, tirar aqui do corte. E colocar na apresentação. Professor, eu realizei aqui a renderização pelo cloud, Pela né? nuvem? Via Pela isso, nuvem? exatamente. Foi até bem mais rápido, quando o senhor estava uns 60%, aí eu iniciei aqui e finalizou agora. Ah, muito bom. Deixa eu só tentar mostrar os passos aqui para o pessoal. Aqui a renderização na nuvem. Aqui ele mostra os passos, se você for fazer pela primeira vez, né? Eu não vou fazer, só vou mostrar os passos aqui. Então, ó, você vai marcar aqui qual que você quer fazer, no caso aqui a vista renderizada, tipo de saída, imagem estática, tem outros tipos, né? Qualidade, tamanho da imagem, médio, até 16 megapixels, e exposição. Normalmente, você inicia com um número de créditos aqui que te possibilitam fazer essa renderização gratuita. No caso aqui, eu estou com 0 créditos. Provavelmente, se vocês se cadastrarem, vocês vão ter direito a alguns créditos aí. Então, é uma opção. E, se eu não me engano, lá nessa renderização da Autodesk, lá na nuvem, tem uma opção de gerar QR Code. E aí você pode atribuir um QR Code na sua prancha, em que se a pessoa encostar o celular, ela é levada para essa renderização que fica lá nos servidores da Microsoft. Deixa eu clicar aqui só para ver o que ele vai me falar. Aí ele está processando. Achei que ele não ia processar. De qualquer forma, pessoal, deixa eu ver. Então, a ideia era gerar essa vista renderizada. E
Ele está processando aqui na minha conta. Uma hora ele vai dizer que vai estar pronto. Então, gerar essa vista renderizada e atribuir ela a alguma prancha. No meu caso, eu coloquei aqui dentro da prancha de apresentação. Então, tentem atribuir isso aí para a gente completar nosso projeto. Então, nós fizemos uma vista com sol, né? Nós atribuímos o norte verdadeiro ao projeto. Fizemos uma tabela complementar de levantamento de materiais, super importante, levantamento de materiais, de parede especificamente, que é mais importante agora. Colocamos algumas cotas nas plantas baixas, colocamos algumas árvores no terreno aqui para ficar algo mais bonito aí de ser apresentado. Então a gente já complementamos o carimbo aqui. Então beleza. Eu vou dar uma repassada para ver no que é que a gente precisa. Eu vou tentar fazer uma listinha para mostrar para vocês na segunda-feira daquilo que eu vou avaliar no modelo de vocês, no arquivo Revit de vocês. Então eu vou tentar atribuir, fazer uma listinha com esses critérios e passo para vocês na segunda-feira. E aí vocês vão ter até o dia 25 para me enviar o arquivo Revit com todas essas pranchas e todos esses detalhes finalizados. Que vai ser, e no dia 25 vocês vão fazer aquela provinha teórica lá no Forms, que eu vou também tentar mostrar para vocês na aula de segunda-feira, como ele vai funcionar, como é que vocês vão entrar, o tempo que vocês vão ter. Beleza, então, acho que hoje também foi bem produtivo. Alguém tem alguma dúvida aí? Beleza, então eu vou encerrar a aula, pessoal, e a gente se encontra na segunda-feira. Boa noite a todos.